A economia, ela é a base de tudo. A economia é que vai ter a geração de empregos, de salários, de renda. Mas a economia, ela não começou nesses tempos em que vivemos. Pelo contrário, milhares e milhares de anos atrás foi criada a economia. E é o que você vai aprender neste vídeo. Veja só, vamos contar a história, então nós temos que voltar no tempo para que você possa aprender a questão de propriedade, de produção e de comercialização. É o que faz a economia acontecer. O dinheiro ele precisa circular para que assim todos possam produzir, comprar e vender. Especificamente, neste vídeo aqui, nós vamos contar para você o que aconteceu na Europa, na chamada Idade Média. A Europa todinha, ela foi dominada pelos romanos. O Império Romano, ele durou 2.700 anos. Ou seja, os romanos eles foram dominando todos os povos que habitavam a Europa. E esses povos passaram a ser escravos dos romanos. Somente o povo cristão que chegou e conseguiu derrubar o Império Romano. A partir daí, que é conhecido como Idade Média, o cristianismo passou então a controlar todo este território, que é conhecido como Europa. Quando o cristianismo derrubou o Império Romano, não significa que os romanos morreram. E aqueles povos todos que estavam lá, de várias partes ali, principalmente da África, do Oriente Médio, da Grécia, eles habitavam lá e eram escravos dos romanos. E eles também não morreram. Apenas aconteceu o quê? O cristianismo passou então a criar o chamado direito. Vamos regulamentar isto daqui. E para isto, voltado para a economia, o que o cristianismo ele fez? Através de muitos estudos que o ser humano sempre fez, o cristianismo ele criou o chamado direito canônico. E com base no quê? O cristianismo criou o direito canônico para implantar em toda a Europa. Agora, na questão com relação à propriedade, à produção e à comercialização, os estudos do povo cristão, eles foram buscar nos estudos dos antigos, no caso, os gregos. Eles estudaram o filósofo Platão e também Aristóteles, que inclusive Aristóteles foi um dos melhores alunos da escola de Platão. E também pegaram uma parte do próprio direito romano. Ficou determinado de qual maneira a questão da propriedade. Nos livros de história, nos é contado que a igreja cristã, no caso a igreja católica, ela que determinou, você vai ser o rei, aqui essas terras serão tuas. Mas eles não contam de que forma foi feita, a verdadeira forma que foi feita nesta época. E foi feita da seguinte maneira: todo aquele que nasce para ser líder é um dom que ele tem. E esse dom está dentro dele e ele se transborda. Então,
Quando o cristianismo lutou para derrubar o Império Romano, a Europa toda foi dominada pelos romanos e eles tinham várias cidades, cidades grandes, médias, pequenas, em toda a Europa. E em toda a Europa, aqueles que eram escravos dos romanos foram para a batalha contra os romanos. E tem sempre um líder. Você pode ser um líder. Eu também. Então, montando uma estratégia de como derrubar os romanos, né? Esse império romano, você aí na sua cidade, né? Você era um escravo romano, você liderou na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, né? Você que trouxe as pessoas, como que você fez uma estratégia para poder combater os romanos? Então a igreja ela foi ouvindo um por um. E aí na tua cidade disseram que foi você o grande líder. Então a igreja chegou e viu em você um grande líder. Então a igreja ela entendia que Deus proveu isso para você. E pegou e determinou que você, sendo um grande líder, você lutou por essas pessoas. Então você iria cuidar bem dessas pessoas. E aí colocaram você como sendo o rei aí na tua região. Foi assim. Mas também colocou que, se eu estou aí na tua cidade, e a igreja colocou você como rei, mas eu já tinha uma casinha afastada, e eles disseram, ali é a propriedade dele, você não vai tirar e você vai respeitar. Ou então eu tinha uma pequena propriedade, um sítio, que eu criava frango. Eu estava lá criando porco, frango. A igreja disse, ali pertence a ele. E você não vai tirar. Então você passou a ser rei, sabendo que pessoas tinham pequenas propriedades e você teria que respeitar. E você foi rei porque você provou que você lutou para cuidar do bem de todos. E isso você deveria fazer, dar continuidade. Perfeito? Também a Igreja Católica, a Igreja Cristã, ela passou a cuidar, né, de todos que estavam lá na Europa. Ela não escravizou ninguém, nem os romanos e nem outros povos que já viviam lá. Ela poderia fazer, derrubamos o Império Romano e quem é cristão vai ficar aqui. Quem não é cristão vai ser escravo do cristão. Não, porque não foi esse o objetivo do cristianismo lá. Entendeu? Mas foi o objetivo de construir ali um local para que todos pudessem viver bem. Que você já aprendeu com relação à propriedade como foi. E a igreja era ela então que passou a cuidar, porque o ser humano, ele sempre trabalhou durante toda a vida enquanto viver. Mas quando uma pessoa adoecia, ficasse velha ou ficasse doente e não podia mais trabalhar, eram os parentes que cuidavam. E a igreja passou a cuidar dos idosos, dos adoecidos, das pessoas que ficavam doentes, criando também a Santa Casa. Por isso que tem o nome Santa Casa, que é um hospital. A igreja passou a ensinar as pessoas a ler, escrever. Criou o quê? A educação, a escola. E também era a igreja que sabia o número de pessoas que nasciam e que faleciam. Que é o quê? Quando nascia, o padre, ele ia lá fazer o batizado e ele anotava lá nos livros da igreja. Quando uma pessoa falecia, ele ia lá fazer o velório e ele anotava as pessoas que faleciam. Então ela tinha esse controle, né, de natalidade, entendeu? Quantos nasceram, quantos faleceram. E percebeu que começaram a crescer, né, várias pessoas ao longo de séculos, né, foi aumentando o número de habitantes. Perfeito? Então a igreja ela estava cuidando de todos. Perfeito? Aí como que fica a questão da comercialização? Você já aprendeu que a igreja cuidou da questão da propriedade e do bem de todos, que era o interesse dela. Não escravizou ninguém e cuidou da saúde, da educação. Perfeito? E a comercialização? Como que foi feita? Porque você tem que entender uma coisa. Nesse período aí, como é até hoje,
As pessoas, elas trabalhavam diariamente, todos os dias, horas, horas e horas, 10, 12 horas por dia, plantando, criando animais, porco, vaca, boi, ovelha para ter a lã, né? Frango, perfeito? Então você plantava e ia comercializar. Se você estava com um sítio lá e não ia comercializar, um outro ele podia chegar até a sua propriedade. Vamos explicar. Você tem 10 frangos que já estão prontos para serem vendidos. Eu não tinha propriedade, eu não tinha sítio, eu não tinha nada, mas eu podia chegar e conversar com você. Você tem 10 frangos, eu posso levar até a cidade maior para poder vender esses frangos. Eu levo 3 dias a pé até lá, vou vender os frangos, volto aqui para te pagar. Quanto que você vende cada frango para mim? Você fala assim para mim, eu vendo a R$1 cada frango. Tá bom, então eu tenho que te pagar R$10? Eu posso pegar aqui, levar lá e vender, eu venho aqui e te pago os 10? Você fala, pode. Aí eu pegava pagando R$1 cada frango, ia lá e vendia por R$2 cada frango. Eu voltava e te pagava os 10 e eu ganhava 10. Isso era possível? Isso sempre foi discutido na história da humanidade. A igreja, então, ela foi buscar no direito romano e também no direito grego. Como eu disse para você, Platão e Aristóteles. Perfeito? E eles diziam que sim. Por quê? Porque esse caminho que eu percorri da sua propriedade, com o frango nas costas até chegar na cidade, significa que eu trabalhei, que eu me sacrifiquei. Entendeu? Então eu tenho esse direito de estar recebendo. Você entendeu? Perfeito? Uma outra questão com relação da igreja que ela colocou, um exemplo. Contam para todos que estava aqui o rei. E a igreja falou, esse aqui, ele tem um sítio aqui, ele está produzindo. Então é dele. E tem um outro lá que tem uma casa, a casa é dele, é a propriedade. Agora, as outras terras, no caso eu não tinha nada, o rei lhe permitia que eu ficasse utilizando as terras dele e de meeiro. Ou seja, eu começo então a criar frango e metade é do rei. Não foi assim que no início a igreja católica ela colocou, a igreja cristã. Ela colocou da seguinte maneira: eu crio frango com a permissão do rei de usar as terras dele. E quando eu tiver 10 frangos, 20 frangos que eu posso vender para um outro, o excedente eu vou dividir com o rei. Eu te explico. 10 frangos, eu vendo 8. Esses 8, o dinheiro é meu. Sobraram 2. Um é do rei, o outro fica comigo. Entendeu? O excedente. Também, 10 frangos, eu vendo 9. Sobrou 1. Esse 1 de quem que é? É do rei. Por quê? Porque eu lucrei com 9. Você entendeu? Então 1 é do rei. Perfeito? Então você já viu a propriedade e a comercialização. Aí agora, o que acontece? Para que a igreja ela pudesse colocar tudo isto, né? A igreja ela foi se baseando nos estudos, porque somente o estudo faz você ter cultura e conhecimento. Mas a igreja ela determinou isso através de quem? Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele nasceu no norte da África. Santo Agostinho foi ele que leu Platão, Aristóteles, foi buscar o conhecimento dos gregos com relação à propriedade, à comercialização, entendeu? Também no direito romano. E Santo Agostinho, que no direito canônico, ele colocou o direito de propriedade, ele colocou o direito de comercialização, que eu te coloquei, ele que colocou esse direito de eu poder pegar e vender por um valor maior, e ele também colocou que pode sim haver capital. Capital, ele deriva o nome capitalismo. E o que é o capital? Vamos lá. A moeda, ela já existia, perfeito? Que eu vou te explicar também. Eu poderia então, eu e você, estar guardando moedas em casa, perfeito? Não havia inflação, não havia nada. Por quê? Porque é justo eu fazer um acúmulo de dinheiro, porque eu não sei o amanhã. E se eu adoecesse
né? E a igreja, ainda na cidade que eu morava, ela não tinha lá um lugar para cuidar de mim. Então eu ia ter um dinheiro guardado para poder comprar comida para eu poder me alimentar. E eu poderia também ter um dinheiro guardado para estar emprestando para você, para estar emprestando para algum parente meu, algum amigo meu. Por quê? Porque ele também não tinha nada, ele queria então começar a comprar frango de você e vender em uma outra cidade. Entendeu? E eu poderia até cobrar juros dele ou não. Então, o dinheiro foi permitido porque os romanos e os gregos também permitiam. Olha só, de quantos milhares de anos atrás já existia tudo isso. Então, através de São Tomás de Aquino, foi permitido direito de propriedade, comercialização, esse transporte aí de poder cobrar a mais e poder receber, perfeito? E também guardar dinheiro para você pensar no seu futuro, ou então você também poder emprestar, ajudar algum parente. Você não precisava cobrar dele juros. E se você quisesse, você também poderia. É os dias de hoje. Se você tiver dinheiro guardado na caderneta de poupança, então você é um capitalista, porque você tem o quê? Um dinheiro guardado, que se chama capital. Perfeito? Acontece que, depois dessa determinação da Igreja Católica, né, de criar o direito canônico, colocando tudo isto, que inclusive São Tomás de Aquino colocou, passaram-se os séculos, 900 anos, e muitos que viveram neste período aí, desta Idade Média, em uma total ambição, o que eles começaram a fazer? Eu posso ter um dinheiro acumulado e eu posso emprestar. Mas eu vou emprestar cobrando juros abusivos dos outros. Então eu te empresto e eu te cobro 50 centavos de juros. Um exemplo, eu te empresto R$100 e todo mês você tem que me pagar R$60 de juros. Eu vou te cobrar 60%. Você jamais vai conseguir pagar para mim os R$100 que eu te emprestei, porque você vai ter que trabalhar para ficar sempre trazendo todo mês para mim R$60, que é quase os 100 que você pediu emprestado. E aí, pessoas assim, na Europa toda, começaram a ficar muito ricos. Durou isso por muito tempo, entre Santo Agostinho até surgir quem? São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino nasceu na Itália, um santo. São Tomás de Aquino, ele sábio, porque ele lia muito, ele viu que 900 anos antes, Santo Agostinho havia colocado tudo aquilo que você já viu. E ele foi ler Santo Agostinho. Ele viu que ele aprendeu, Santo Agostinho, com Aristóteles, que aprendeu com Platão, ou seja, os filósofos gregos, e também com uma parte dos romanos. E ele manteve tudo aquilo, acrescentando duas coisas. São Tomás de Aquino, ele manteve o direito de propriedade, que é sagrado, ninguém pode tirar. Você tem o direito da sua propriedade. Ele manteve o livre comércio sem a interferência do Estado, que se chama liberdade econômica. O governo não pode intervir em nada, porque aí vai poder haver um crescimento, entendeu? De riqueza para todos. Livre mercado. Ele também colocou tudo que já havia colocado Santo Agostinho, entendeu? Inclusive nessa comercialização, comprar aqui e vender por um outro valor, desde que tenha o preço justo. Aí entrou São Tomás de Aquino e colocou o preço justo. Ou seja, lembra do exemplo? Eu posso comprar frango de você para aí na tua cidade para vender em uma outra cidade. Vou 3 dias caminhando, mas eu compro para você por um valor e eu vendo por 100 vezes mais. Aí eu não posso fazer. Tem que ser o preço justo. E também São Tomás de Aquino, ele proibiu o quê? A usura, os juros extorsivos. E ele pregou
no direito canônico que somente assim vai haver uma equidade humanitária, que hoje é conhecido como equidade social. A pessoa lá emprestando dinheiro, cobrando juros altíssimos, ele está ficando muito rico em cima de todos, praticamente sem trabalhar, no campo, tirando leite, criando frango, criando porco, plantando embaixo de sol, frio, chuva, entendeu? Ele estava emprestando para a pessoa, você não consegue me pagar, o sítio seu, as terras agora vão ser minhas. Você conhece nos dias de hoje quem é assim? Você conhece? Aqui, olha. Banco! Foi lá neste período da Idade Média que as pessoas que começaram a se enriquecer, eles começaram a criar uma coisa que existe até hoje, chamada banco. Agora eu vou explicar para você essa questão do preço justo. Olha só. A questão do preço justo, que São Tomás de Aquino colocou para regulamentar a questão da comercialização. Vou te dar aqui 2 exemplos. Na região que eu moro, nesse período aí da Idade Média, então eu moro lá na Europa, em um determinado lugar. E naquele lugar só tem cebola. E eu estou cansado de sempre comer cebola. E você tem um comércio aí, numa outra região, na Europa, né? Aí seria a sua cidade. E eu ouvi falar que você aí tem limão. E aí eu vou caminhando, eu pego a cebola e vou aí negociar com você. Olha, eu chego, você tem uma venda, você tem um mercado, uma quitanda. Eu fiquei 3 dias andando, chego para você e falo, olha, eu quero trocar com você. Escambo, troca, entendeu? Troca, sempre existiu. Eu te dou a cebola e você me dá um limão, e eu quero o limão, você topa? E você fala assim para mim, eu topo. E você fala para mim, dá aqui a cebola que eu te dou o limão. Aí eu olho para você e falo, mas pera lá, a minha cebola, ela é maior do que o seu limão. Eu estou levando desvantagem. Então você tem que me dar no mínimo 2 limões para ficar do tamanho da minha cebola. E aí como é que fica? Divergência. Sempre existiu nos gregos, nos romanos, em todo o planeta. Até outros povos, incas, astecas, maias, sempre houve o escambo, a troca. E como é que nós vamos resolver isso? E eu digo, todo ser humano, ele é dotado de capacidade, inteligência e sabedoria. Todos nós nascemos para crescer e desenvolver. E eu fico pensando e eu tenho a solução. Eu pego uma corda, amarro num galho de uma árvore que está em frente à sua quitanda e ponho aqui um pedaço de madeira, um pau. E eu amarro aqui, olha, ponho dentro de uma sacola a cebola e eu chego para você e falo, coloca aqui nessa outra sacola aqui o limão, olha, pesou, a minha cebola ela é mais pesada que o seu limão. Por isso que você tem que me dar 2 limões, porque aí vai balancear, vai ficar igual. Ou seja, eu criei o peso e medida, eu criei a balança. E você olha para mim e fala, que fantástico, deixa aí amarrado isso aí na frente aqui da minha quitanda, porque eu vou começar a usar isso daí, olha. Foi criada a balança. Então, realmente, 2 limões vai equivaler ao peso de uma cebola. Você está correto. Só que aí você olha para mim e fala, mas aí eu vou sair perdendo. Eu falo, por quê? Porque eu vou te dar 2 limões que aqui na minha cidade o pessoal gosta de limão, mas eles não compram cebola. Aí eu fico com a sua cebola esperando alguém vir aqui comprar de mim para que eu possa vender, senão eu vou perder. Eu vendo 2 limões, mas eu não vendo como uma cebola. Ou seja, isso sempre existiu. Como que vai ser resolvido? Através dos estudos, né, que a igreja foi buscar em cima de povos antigos, entendeu? E chega aí você, né, capacitado que você é, que todos nós somos, você chega e cria, né, os antigos criaram e o cristianismo adotou. O quê? Que é o interesse. Então, no caso, eu coloquei para você que eu preciso de 2 limões para te dar uma cebola. E você olha para mim e fala, é o seu interesse. Eu sou vendedor.
né? Então você quer ter o limão, então vamos trocar um por um. Por quê? Porque eu posso até ter o interesse de ter aqui a sua cebola, mas eu não vou conseguir vender, ela vai estragar e eu vou perder. Então eu estou sendo prejudicado. Mas você que quer o limão para você levar. Então esse seu interesse, ele é maior do que o meu. Então vamos trocar de igual para igual. Passou isso então a existir também na comercialização. Perfeito? Ou seja, para não haver vantagem e desvantagem de um para o outro. Você entendeu? Essa questão do preço justo que foi colocado. Perfeito? E aí, depois então que o São Tomás de Aquino, ele colocou isto, preço justo, e também a lei da usura, o que passou a acontecer? Pois é, nem tudo são flores. Existe uma coisa na história da humanidade que é triste, chamado ganância. Pois bem, então, as pessoas que já estavam, né, que viviam lá, eram escravos de romanos. E quando o cristianismo derrubou o Império Romano, vários povos do mundo todo foram para lá e começaram todos eles, né, a se enriquecer emprestando dinheiro. Quando São Tomás de Aquino ele vai e coloca a usura, proibindo de imediato esses que se enriqueciam, né, e que criaram o que você já sabe, eles criaram banco. Eles olharam e disseram, isso aí é para cristão, eu não sou cristão. Eu vou continuar me enriquecendo, eu vou continuar emprestando e engordando o meu cofre. E também tem, inclusive, cristãos que deixaram de ser cristão para poder viver de emprestar dinheiro e ficar cada vez mais rico. Você entendeu? E eles, então, para poder continuar se enriquecendo, que estão aí até hoje, tem famílias desta época que reinam até hoje, que são donos de banco. O que eles fizeram para poder continuar se enriquecendo, emprestando dinheiro e você não pagando? Eles tomavam de você toda a sua produção, a sua propriedade, que é até hoje. Se você comprar um imóvel financiado e não pagar, o banco pega de volta um carro. Perfeito? O que eles foram fazendo? Olha só. Esse pessoal, eles entenderam que o cristianismo criou o direito canônico, São Tomás de Aquino colocou a usura e o preço justo. Eu não sou cristão, eu não vou seguir isso daí. Eu deixei de ser cristão, porque eu quero a minha ganância. Eles conversavam por toda a Europa. Por quê? Porque eles ficavam andando e emprestando dinheiro. E começaram a planejar o quê? Vamos derrubar o direito canônico. Porque assim, vamos abrir a porta para que a gente possa continuar ficando rico. Tá bom, mas e como que nós vamos fazer? Nós vamos criar leis? Aí eu vou ter que parar para pensar, estudar, até eu criar. Nossa, olha, os gregos, milhares de anos para poder fazer leis. Os romanos, 2.700 anos. Ah, não. Vamos fazer então mais fácil. Vamos derrubar o direito canônico e vamos fazer voltar o direito romano. Então sai o direito canônico e a gente implanta esse direito romano. E eles foram e conseguiram. Por quê? Porque eles têm isso aqui. Isso aqui compra até a alma de pessoas. Até hoje. E o primeiro passo, então, deles foi exatamente este. E aí, então, eles derrubaram isto, direito canônico, e voltou o direito romano. Perfeito? E qual foi o segundo passo? O segundo passo, que essa turminha aqui, que existe até hoje, qual foi? Já derrubamos o direito canônico. Agora, aos poucos, nós vamos tirando o poder da igreja. Perfeito? Mas, você que foi rei, né, nomeado pelo cristianismo, entendeu? Você, rei ou uma rainha, estava muito próximo da igreja. À medida, então, que foram afastando a igreja, essa turminha aqui, né, do dinheiro, do enriquecimento, de extorsão,
juros abusivos, eles foram tirando. E aí começa a tirar, né, a questão da igreja em tudo. Olha, Santa Casa, a igreja está tomando conta, então vamos nós agora começar a criar uma coisa particular, que seria hospital. A igreja que está ensinando aí as escolas, inclusive José de Anchieta, ele é sim, né, o patrono da educação no Brasil, correto? Vamos então tirar e vamos nós começar a fazer. Por quê? Porque nós temos dinheiro. E eu quero ganhar dinheiro. Então eu vou criar uma coisa chamada escola. Tá bom, mas aí o pessoal não vai gostar. Nós estamos tirando a igreja e o rei e a rainha, eles ainda estão muito ligados à igreja. Então eu já sei o que nós vamos fazer. E o que é que nós vamos fazer? Tá, eu preciso ter mais dinheiro ainda para poder ter mais poder. E aí o que eles fizeram? Aí surge então na Europa um outro período. Esse período aí do mercantilismo que é conhecido. E contam no livro de história aquilo que querem contar, certo? Que surgiu uma classe burguesa que explorava. Tá bom, mas que classe burguesa é essa? Era você que tinha a propriedade, você que era o rei, você que era a igreja, eu que comercializava? Não, essa classe burguesa era esse pessoal aqui, olha, que quando o cristianismo derrubou o Império Romano, eles já foram para lá e eles já deixaram de ser escravos do romano e começaram a ganhar dinheiro emprestando juros, cobrando juros altíssimos. E eles então que continuaram emprestando dinheiro é até um fato correto, porque várias pessoas começaram a ter dinheiro e comercializar, entendeu? E eles foram então chamados esse período de mercantilismo, entendeu? Que foi se desenvolvendo sim, e óbvio, eles cada vez mais ricos. E inclusive foram eles aí que começaram a bancar as pessoas para saírem lá da Europa e ir buscar outros povos, outros territórios, entendeu? Reis e rainhas, eles ainda mantinham ali junto com a igreja, né, uma intimidade grande, perfeito? E reis e rainhas, eles viram que esse pessoal aqui, olha, que existe até hoje, eles estavam cada vez mais poderosos. E para não perder o tempo, porque eles já começavam a bancar pessoas para sair à procura do quê? Principalmente minério. Ouro, prata, diamante. Reis e rainhas, temendo perder o poder, eles começaram também a bancar pessoas para irem. E aí houve aquela expansão. Saíram então, principalmente o sul da Europa, saiu na frente, Portugal e Espanha. E eles vieram e colonizaram a América. Mas daqui, ó, América Central para baixo. América do Norte, Estados Unidos e Canadá, eles foram lá, mas não encontraram nem ouro, nem diamante. Aqui para baixo foi mais fácil, inclusive Brasil. Então por isso que eles vieram e ficaram. Entendeu? E já estava aí uma disputa acirrada entre esses poderosos, já banqueiros, entendeu? Porque a igreja eles já eliminaram. Ficaram então contra reis e rainhas. E qual foi o próximo passo então que eles fizeram para poder derrubar reis e rainhas? Aí surge uma coisa que coloca o nome de iluminismo. O que é o iluminismo? É você ser um iluminado. Você é um iluminado. Eu também sou. Eu sou um cristão. Né? Deus que me fez. Mas para a época eram aqueles que a gente conhece hoje como cabeças pensantes. Né? Então nesse iluminismo aí surge, né? Já tinha várias pessoas que falavam, olha, a igreja o quê? O que é isso? A igreja acabou com tudo. Né? Olha o rei e a rainha, eles exploram, porque eu não quero trabalhar, eu sou um cabeça pensante. Entendeu? E foi então esse pessoal aqui, já muito rico, trilionário, entendeu? Que estava por trás de tudo, né? Já controlando. Eles já tinham empresas de comercialização, de navegação. Eles já começaram a criar questões assim, até de segurador. Olha, pode ir lá, a embarcação sua cair, entendeu? Então contrata de mim aqui seguro,
Vamos abrir bolsa, capital, você pode comprar ações aqui da gente, entendeu? E nós vamos ficando cada vez mais ricos. Agora nós vamos engolir o rei e a rainha, porque nós já engolimos a igreja, o cristianismo, a igreja, a lei. Nós já criamos agora, nós temos que aumentar agora. O quê? O quê? O interesse deles, então, era derrubar o rei e a rainha, porque a igreja já foi, e criar uma coisa chamada Estado. E para isso eles precisavam pegar essas pessoas intelectuais, que existe até hoje, né? Que não gostam de trabalhar e quer dinheiro fácil. Então eles começaram a bancar essas pessoas. E aí foi começando então a surgirem pessoas que eles foram patrocinando para estar derrubando. Recomendo para você a leitura deste livro aqui, olha, de Thomas Hobbes, tá? Leviatã. Olha aqui, ó. Esse finalzinho aqui, né? Combina com o que você acha que isso aqui combina? Entendeu? Isso daqui foi para, né, criar o Estado, o direito civil, entendeu? Agora o rei não vai mandar, nós vamos partir daqui. E tiveram outros também, na França tiveram, entendeu? Então começa a avançar aí essa turma aqui, cada vez mais rica, para derrubar rei e rainha. E criar o quê? O chamado Estado. Entendeu? Que eles estão por trás para fazer leis e regulamentações que favoreçam a eles. E aí o que começa a acontecer? Bom, começa a acontecer esse pessoal desse período aí, né? O iluminismo. Eles foram pegando os cabeças pensantes. E óbvio, tendo dinheiro, vai espalhando para toda a população, em todas as regiões da Europa. Vamos derrubar o rei e a rainha. E eles começaram. A dica de livro que eu já te dei, tá? Tá aqui novamente. Fantástico. Leviatã, que aqui você vai ler, vai aprender. Dá uma olhadinha para a França. Né? A queda da Bastilha. Tá aí. Para quê? Para surgir o Estado. Os reis e as rainhas, eles eram muito próximos ainda da igreja. Apesar da igreja estar perdendo cada vez mais o seu poder, né? Que a turminha daqui quis derrubar completamente, entendeu? Mas ainda pessoas da igreja ainda estavam lá querendo combater o poder desses caras aqui, porque o poder deles era só olhar para eles, entendeu? E eles iam lá e, entendeu? Corta a cabeça do povo lá da igreja lá, entendeu? E foram chegando em reis e rainhas, e nós vamos fazer o mesmo com vocês. Essa questão da França, que contam nos livros de história, que o rei saiu de Paris, abandonou o povo, foi construir o castelo de Versalhes e morar lá, que ele não estava mais ligando para o povo. Desculpa, mas Versalhes é 20 quilômetros de Paris. Ele iria construir bem distante, então, já que ele não queria o povo. E a França, nesse período, ela era um país muito rico, porque se você ver no mapa, a França, ela fica praticamente no meio ali da Europa e de frente para o Oceano Atlântico. Confira aí para você ver. Então, ela era um ponto estratégico, porque as pessoas percorriam para lá e para lá comercializando. E a França, ela era muito rica nesse período. Cria uma narrativa, através dos cabeças pensantes, para derrubar o rei e você criar o Estado. E houve a queda da Bastilha, justamente para isso. Sanguinária, por sinal. Aqueles que eram contra. E lá eles criaram a liberdade, fraternidade. Vamos criar aqui. Aí criaram os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Entendeu? Derrubou então completamente e degolaram o rei e a rainha em praça pública, para que todo mundo pudesse ver. Agora eu sou o Estado. E quem está por trás de mim é esse pessoal. Eu tomei o poder. Eu vou criar isso aqui e vocês vão me engolir. Pronto, ali já começou. E aí eles foram partindo para vários outros países, né? Inclusive foram batendo de porta em porta. Entendeu? E aí você começa então a ir tirando tudo que foi criado pelo cristianismo, pelas leis do cristianismo, entendeu? Pelos reis e pelas rainhas, para você ter noção quem você acha que criou a Previdência Social.
Você, quando envelhecia ou não tinha mais condição de trabalhar, eram os seus parentes, os mais novos, que cuidavam dos mais velhos. Ou então era a igreja, como eu já disse para você. A igreja que cuidava. Por quê? Porque era esse o princípio da igreja. Cuidar do ser humano, cuidar do próximo. É o cristianismo. Entendeu? Otto von Bismarck. Simplesmente o quê? General do exército do rei da Prússia. Chegaram no cara. Prússia é uma região onde hoje é a Alemanha. Você vê que então que por toda a Europa todos esses acontecimentos foram ocorrendo. Otto von Bismarck, ele vai e cria a Previdência. As pessoas então passavam a pagar para o Estado para que um dia pudesse, quando envelhecer ou não pudesse mais trabalhar, ela iria estar recebendo. E o que acontece? Você deixou de ter o seu dinheiro guardado em casa. Que é o quê? O capital, que deriva o quê? Capitalismo. Olha, para que você vai deixar o seu dinheiro em sua casa guardado? Você pode guardar aqui no cofre do governo, que é o Estado, que eu criei. E um dia você vai receber, quando você adoecer. Então as pessoas foram sendo induzidas a isso e vão perdendo a sua riqueza, de estar deixando o seu dinheirinho ali guardado. E o Estado, ele vai se fortalecendo, ele vai crescendo. E eles vão fazendo isso cada vez mais. E aí eles começam, né, a deixar a Santa Casa para criar hospital. Não, o Estado vai tomar conta. A Santa Casa não vai ser mais da igreja. Agora é do Estado. A escola da igreja, que sempre teve escola as freiras lecionando, né? O convento, entendeu? Os padres ensinando. Não, agora vai ser do Estado, entendeu? E aí você vai ter que partir para o Estado. Então o Estado, ele foi se fortalecendo cada vez mais. Por quê? Por causa desse pessoal aqui, olha. Desse pessoal aqui que começou lá na Idade Média. Eles estão por trás disso tudo. Perfeito? E aí vai tirando então cada vez mais de você. Perfeito? Aí, o que acontece daí em diante? Segue a história da humanidade lá na Europa, né? O Estado cada vez mais poderoso, entendeu? Vamos derrubando reis e rainhas, entendeu? E todo mundo achando maravilhoso. O rei explorava, né? Só que eles não viram que eles estão sendo explorados por esse pessoal aqui, ó. E aí o que acontece? As pessoas sempre brigaram, né? Olha, aquele ali tem propriedade, eu não tenho. Só que tem uma coisa, se você gosta de trabalhar, você vai ganhar o seu dinheiro. E se você guarda o seu dinheirinho em caderneta de poupança, você vai ter um capital. Você perdeu o seu emprego, você monta o seu próprio negócio. Entendeu? E aí eis que surge quem? Que vai incomodar os poderosos desde o começo da Idade Média. Essa turminha aqui, ó, que criou o banco. Adivinha? Um cara que todo mundo critica, dizendo que ele criou o capitalismo, que explorou o ser humano. Adivinha quem é? Adam Smith, 1700, nascido na Escócia. Muitas pessoas falam que Adam Smith é o pai do capitalismo. A pessoa que ensinou um ser humano a explorar outro ser humano. Mentira. Você já viu, desde o começo, né, da história da humanidade, que você pode guardar dinheiro na sua casa. Quem guarda dinheiro na caderneta de poupança tem o quê? Tem uma coisa chamada capital. Se você tem um carro, uma moto, como que você conseguiu comprar? Comprando com o seu trabalho. Então você tem um capital, porque você é proprietário de um carro, de uma moto, até mesmo de uma casa. E capital, ele deriva o nome capitalismo. Então o capitalismo, ele é bom, tanto para mim como para você. Acontece que você que está acompanhando todo esse vídeo aqui, você viu que este pessoal aqui, eles são poderosos. Eles que derrubaram o cristianismo, a igreja, eles que derrubaram o rei e rainha, criaram o Estado. E o que Adam Smith ele criou? Ele não criou o capitalismo, ele não criou a liberdade econômica, porque isso
Santo Agostinho, ele já tinha lido e tinha falado a liberdade, o Estado não pode intervir, porque os romanos e os gregos, bem antes, eles já tinham pregado isto. Então a liberdade econômica não foi Adam Smith. Isso é muito antes. Gregos e romanos já tinham. O Estado não pode intervir, mas o Adam Smith, ele criou uma coisa que era novidade, que aí ele tem o seu louvor. Você lembra o que ele criou? Ele criou uma produção, entendeu? Em série, em escala. Um exemplo que eu vou citar aqui, de vários exemplos, que está lá no livro de Adam Smith, na cidade que ele nasceu, na Escócia, tinha um cara que ele trabalhava e ele começou a fabricar agulha, alfinete. E ele caprichou, fez um alfinete muito bom. Ele chegou e perguntou para o cara, quantos alfinetes por dia você consegue fazer? E o cara falou assim, eu consigo fazer 10. Aí o Adam Smith chegou para ele e disse, ótimo, se você pegar 10 pessoas que nunca fizeram agulha ou alfinete e ensinar elas a fazer perfeitamente, e como você sabe fazer, que Deus te deu esse dom, então se você sozinho, você faz 10 por dia, você ensina 10 pessoas a fazerem, que você vai ter 100 alfinetes por dia. E aí você vai pagar um salário para elas lá, e você vai vender isso daí. E você vai ganhar dinheiro, e aí você vai lá e abre uma outra empresa e ensina a pessoa a fazer calçado. Porque aí pega o alfinete, pega a agulha e começa a fazer calçado. Então você vai abrindo sempre outras empresas, gerando emprego para eles. E ele gerou, então, com isto, como que chama? Uma produção em escala. Entendeu? Vai ter mais produção. Isto incomodou demais esse pessoal aqui, ó, que derrubou o direito canônico da igreja cristã e derrubou reis e rainhas para criar o Estado, porque eles estão por trás de tudo. Por que incomodou? Agora eu te falo. Por que Adam Smith incomodou esses poderosos que existem até hoje, desde a Idade Média? Porque Adam Smith, quando ele criou essa produção em cadeia, né, uma produção contínua, que uma pessoa ela faz um alfinete, ela faz 10 alfinetes por dia, ela ensina 10 pessoas e contrata para ser funcionários deles, e eles vão fazer 10 alfinetes cada um, vai ter 100 por dia. Aumentou. E aí ele paga salário para essas pessoas, vende, ele ganha dinheiro e abre uma outra empresa, sem precisar pegar dinheiro emprestado de quem? Dos bancos. Isso incomodou o poder que criou o Estado, que derrubou o direito canônico, o cristianismo, a igreja e o rei e rainha. Porque as pessoas começaram a ganhar dinheiro sem precisar pegar dinheiro emprestado. Isso daí que incomodou. E na Inglaterra, através disso que Adam Smith criou, mudou a vida daquele povo dentro do Reino Unido. Eles passaram a ter calçado, que era difícil ter, porque era uma pessoa só que fazia um calçado, era pouco calçado que tinha. Então, quando começou a produzir em escala, você trabalhando, o inglês ele é assim até hoje, que colonizou os Estados Unidos, que é assim até hoje. O funcionário ele agradece o patrão. Eu estou trabalhando aqui, eu quero te agradecer. Eu estou ganhando dinheiro aqui, que eu posso sair daqui e fabricar o que você fabrica. E era o que aconteceu na Inglaterra. O funcionário estava lá fazendo alfinete, eu aprendi, você me ensinou, eu vou guardar aqui o meu dinheiro, que chama capital. Você guarda dinheiro na cadeia de poupança, então você é capitalista, que você tem capital. E aí eu vou e abro uma empresa para concorrer com você, e a concorrência é a melhor coisa que existe, que é o sistema capitalista. Por quê? Porque ele começou a concorrer com outro, ex-patrão dele, pagando inclusive um salário maior. As pessoas começaram a ir para trabalhar para ele. Aí o antigo patrão fala, poxa, eu não posso perder funcionário, então eu vou melhorar o salário também. E assim foi aumentando a riqueza de todos. E quando tem uma produção maior, passaram todos a poder se vestir, comprar roupa, calçado, entendeu? As pessoas começaram a fazer mais carruagens, carroça, criar mais cavalos. Por quê? Porque começou a ter dinheiro para todos. Isto
Os romanos, os gregos, eles já tinham esse pensamento que a liberdade econômica, Adam Smith simplesmente ele colocou esse aumento de produção, que aí dentro da Inglaterra melhorou muito a vida de todos. Mas esses aqui, que imperam até hoje, adivinham o que eles fizeram? Adam Smith foi em 1700. Em 1800 aconteceu o quê? Você já viu aqui nesse vídeo que os poderosos que derrubaram todo mundo e criaram o Estado, né, pegaram lá os cabeças pensantes, iluminismo, para acabar de vez, para criar o Estado, derruba o rei, já derrubamos a igreja, agora derruba o rei. Veio Adam Smith e coloca que você pode se enriquecer sem precisar pegar dinheiro em banco. Vamos pegar mais um cabeça pensante, 1800, e vamos derrubar o que Adam Smith escreveu. A mais-valia. O que é a mais-valia? O Adam Smith ele simplesmente colocou, vamos repetir aqui, para quem não viu, não lembra? Você faz uma agulha, você fabrica agulha, 10 agulhas por dia. Então você contrata 10 pessoas, ensina elas a fazer agulha e elas vão fazer 10 agulhas cada uma. Aí você vai ter 100 agulhas. E você vai vender, vai pagar um salário para eles lá, você vai vender e você vai ganhar dinheiro em cima deles, você vai ficar rico em cima deles. É óbvio que aí você vai e abre outra empresa, vai gerando emprego, entendeu? Mas você está ganhando dinheiro sem precisar pegar dinheiro emprestado dos poderosos, dos bancos. Ô Karl Marx, escreve aí que está explorando o funcionário. Olha lá, ele está trabalhando 12 horas por dia. Que a humanidade sempre fez isso. Mulheres e crianças estão saindo lá das terras, lá, olha, do campo para ir lá trabalhar, estão sofrendo. Sempre fizeram isso. Criança sempre trabalhou. Criança sempre trabalhou. Coloca tudo isso daí, que é exploração do capital. Ele está pagando salário para as pessoas e ele está vendendo aqui por mais, sempre vai ficar rico. E esses aqui? E esses aqui? Que desde o começo, quando o cristianismo derrubou o Império Romano, eles começaram a se enriquecer. Eles que fizeram esse patrocínio em 1800 para combater tudo isso da questão de mais-valia, para derrubar, porque a indústria, desta maneira que Adam Smith colocou, era certo que ela ia se espalhar pelo mundo, inclusive era indústria, porque você só tinha a propriedade, a produção agrícola e comercialização, e chegou a indústria, que se espalhou pelo mundo, mas você vai ter que depender sempre de mim. E aí foram sempre combatendo isso, você pode até duvidar. Não tem problema. Agora, responda para mim uma coisa. Quando Karl Marx coloca lá nos livros que o proletariado vai ter que ir para cima do proprietário de latifúndio ou para cima do dono da empresa, quebra tudo, arrebenta tudo, tem que ser uma revolução. Ele falou para entrar dentro do banco, explodir o cofre e pegar o dinheiro e repartir com todo mundo? Não. Ele fala até sobre questão de juros, que é para dar uma amenizada na coisa. Mas esses poderosos aqui, ó, são eles que estão por trás de tudo. Que aí vai combater essa mais-valia aí, porque a mais-valia só vale para eles. Vai você hoje lá comprar um carro financiado pelo banco, você vai pagar 3 vezes. Compra um imóvel financiado pelo banco. Um carro de 100 mil reais, você vai pagar 260 mil. Vai lá. Você não critica isso. Mas você vai criticar o patrão que te explora. É a mentalidade criada por esse pessoal aqui. Veja só. Esse pessoal aqui, eles conseguiram verdadeiramente fazer um império. São os donos de banco. Que eles começaram lá atrás, quando o cristianismo, né, ele derrubou o Império Romano. Vários povos foram para lá que já faziam empréstimo de dinheiro cobrando juros extorsivos. Quando então o Tomás de Aquino ele vem e prega lá a usura, acaba com isso, eles foram derrubando ponto a ponto. Quando Adam Smith cria
essa produção em série, em escala, que vai melhorando a vida de todos dentro da Inglaterra. Quanto mais produção, mais geração de riqueza. É mais geração de riqueza. E eles olham, veem que, olha, o cara não vai precisar de mim. Ô Karl Marx, eu vou dar um dinheiro para você aqui, ó, você vai lá e escreve lá a mais-valia para derrubar isso daí. Porque o cara vai quebrar e vai precisar pedir dinheiro emprestado de mim e eu vou extorquir ele, cobrando juros abusivos. Você hoje no Brasil, você consegue ser dono do seu próprio negócio? Abra uma empresa no Brasil hoje, você vai precisar de dinheiro, capital. É capitalismo. Quem tem o dinheiro? Esse aqui, não você. Você entendeu? Isso está imperando até hoje. Eles estão aí, existem vários. E eles que até hoje eles estão fazendo tudo isto. Eles são, sabe o quê? Os hiper, mega capitalista. Que eles criaram essa questão do Karl Marx para combater a mais-valia, que é onde você consegue crescer e desenvolver e gerar emprego sem precisar pedir dinheiro emprestado para eles, banco. Você entendeu agora? E eles usam esses sistemas de governo aí, né, que Karl Marx criou, para poder dizer para você que é melhor. Veja só, os hiper mega capitalistas, que lá na Idade Média ficaram já muito ricos, estão aí passando de gerações para gerações que criaram os bancos. Então hoje eles patrocinam de toda maneira que puder para espalhar para todo o planeta Terra que capitalismo explora, que o patrão explora o funcionário, a mais-valia do Adam Smith. Isso não pode, porque as pessoas trabalhavam lá horas por dia, não tinha direitos. Sempre existiu direito. Desde a época dos romanos e dos gregos. Sempre existiu o livre comércio. Sempre foi permitido você acumular dinheiro. Sempre foi permitido o livre mercado. Olha só, gregos, romanos, quando o cristianismo, quando foi lá e colocou o direito canônico, permitiu isso para o bem de todos. Apenas São Tomás de Aquino, ele colocou a usura não, emprestar dinheiro cobrando juros altos não, tem que ter uma equidade social. Derrubaram São Tomás de Aquino. Esses são os poderosos. E eles acusam até hoje que o capitalismo ele é explorador. Por quê? Por causa da questão da mais-valia, o patrão explora o funcionário. Então eles estão bancando até hoje professores, anúncios, músicos, intelectuais, entendeu? Políticos, para ficar repetindo incansavelmente que o capitalismo é explorador. Mas eles são os metacapitalistas, eles são os megacapitalistas, que eles ficam colocando isso aí para que todo mundo, eu e você, possamos depender do dinheiro deles. Você não consegue abrir sozinho nada. Você perder emprego, você vai fazer o que da sua vida? Ah, eu criei o Estado, eu sou bonzinho para você, eu te dou um auxílio, eu te dou uma bolsa. Mas eles estão cobrando impostos de você. Eles estão por trás. Aumenta o imposto. Eu cobro de você todo dia R$100 de imposto e você não vê. E eu devolvo para você R$2. Então eu estou te explorando, porque eu criei um Estado para isto. E eu digo para você que somente o socialismo, o comunismo, é bom, que não vai te explorar. E todos nós acreditamos. Enquanto este império aqui durar, cada vez mais será pior. E eles avançam cada vez mais. Vão criando coisas, colocando em músicas, intelectuais, artistas, novelas, jornalismo, propagandas, redes sociais, tudo isso você está vendo. Está acontecendo, entendeu? Para ir confundindo tudo, dizendo que você vai ter que cuidar de questões de ambiente. A Europa hoje, por exemplo, a pessoa que tem 10 hectares de terra, ele só pode plantar em 6, porque senão vai destruir tudo. Vamos proteger os índios da Amazônia, vamos regulamentar a reserva Raposo do Sol. A extensão da reserva Raposo do Sol é do tamanho do estado do Rio de Janeiro. E lá dentro vive 800 índios. Então tira todo mundo do estado do Rio de Janeiro e deixa 800 pessoas morando. É um absurdo. Mas criaram isto por quê? Porque lá embaixo tem uma enorme reserva de potássio. E potássio é um
minério que você extrai para produzir o quê? Adubo e fertilizante. E para que serve adubo e fertilizante? Para você poder plantar e se alimentar. Então fica muito caro hoje no Brasil para poder produzir, você plantar. Você planta na sua casa, num vaso, na sala da sua casa. Nós temos que importar de outros países, principalmente Rússia e Canadá. Até chegar de navio aqui é caro, por isso que o alimento fica caro. E o governo ainda vem e aumenta os alimentos. Então, tudo hoje está na mão desse pessoal, que eles criaram o Estado, eles que chamam uma pessoa, você vai ser um político, você vai entrar lá, você vai me obedecer, entendeu? E tirou aquilo que São Tomás de Aquino escreveu, lá em 1254. Uma equidade social. E combate a igreja. Quer destruir a igreja. Quer destruir o capitalismo que Adam Smith criou, que foi a única forma que foi encontrada para crescer e desenvolver sem precisar desses caras aqui. Agora você entendeu? Que bom! Vamos nos ver no nosso próximo vídeo.